título é Jesus fazendo-se conhecer. Prezados irmãos, todos nós sabemos que ninguém conhecia Jesus a não ser a Bíblia, a Torá, o Velho Testamento, que apontava desde Gênesis, que apontava para Jesus. Tudo apontava para Jesus, o Filho de Deus. Jesus, quando veio, quando desceu, ele se fez homem e habitou no nosso meio. Ele, quando desceu lá dos céus, ele se despojou de todo o seu poderio, de toda a sua glória, fazendo-se homem igualmente a nós. Deixou tudo lá nos céus. Ele veio enfrentar o cotidiano, a vida secular, como verdadeiro homem. E quando, aos 30 anos, ele começou a fazer se conhecer, ele começou a pregar. E as suas pregações sempre tinham um tom de uma certa dureza, mas não contra ninguém, contra o homem, nem contra a mulher, mas contra Satanás e contra o pecado. Mas de qualquer maneira, Jesus tinha que se fazer conhecido, porque todo mundo já diziam que ele realmente era o Messias, era aquele Messias que haveria de vir. E uma das pessoas que mais teceu a verdade perante o próprio Jesus foi o apóstolo Pedro. Jesus aqui estava fazendo um discurso maravilhoso. Ele estava dizendo que ele era o pão que desceu do céu, que ele era a água, que ele era o vinho. Ele usando de simbologia para que o pessoal conhecesse ele como verdadeiro Deus. E quando ele dizia que ele era o pão, que as pessoas deveriam comer da sua carne, que o pão ele era a carne para ser comida, ele era o sangue para ser bebido. Aí o pessoal, muitos não entendeu muito bem as palavras de Jesus. Muitos não entendiam ou não quiseram entender o que Jesus queria dizer através daquelas palavras. E aí Jesus começou a verificar que aquela multidão que se acercava dele, tinha aqueles que realmente criam e tinha também aqueles que não criam nele. Como hoje. Hoje em dia tem muitas pessoas que creem em Jesus, mas tem pessoas também que não creem em Jesus, porque não vê Jesus, porque não sente Jesus. E para vê-lo e senti-lo, nós temos que ter o quê? O Espírito Santo dentro de nós. Aí nós vamos sentir que realmente Jesus é o Filho de Deus. E muitos daqueles discípulos, e muitos daqueles ouvintes que estavam com Jesus, ouvindo aquele discurso, começaram a largar ele de lado, começaram a deixar Jesus. Talvez Jesus estava conversando com uma grande multidão. Aí ele foi percebendo que um ia sair, outro saía, outro saía, outro saía, outro saía, e ficou só aqueles que costumeiramente ficavam até o final com Jesus. Jesus, olhando a dispersão do povo, olhando para os seus discípulos, os mais chegados,
fez uma pergunta: vós também quereis me deixar? Vós também quereis me abandonar? Mas aí aparece um homem, aquele que era o grande pescador, ele agora robustecido com as palavras ditas por Jesus, ele levantou e disse: Senhor, para onde iremos nós? Se nós te largarmos, te abandonarmos, para onde nós vamos? Para onde iremos nós? Que somente tu tenha a palavra da vida. E nós temos crido que tu és realmente o Messias, o Filho de Deus. Pedro era simplesmente um homem que era capaz de falar, de pronunciar palavras como essa que ele pronunciou, porque ele estava se convertendo. Pedro ainda não era um homem devidamente 100% convertido, ele aos pouquinhos estava se convertendo. No mesmo momento que ele dizia palavras cheias do Espírito Santo, ele escorregava na casca de banana e caía. De uma certa feita, Jesus chegou no meio dos discípulos e perguntou: olha, vocês que andam por aí com as pessoas, com a multidão, o que é que essas pessoas dizem de mim? O que eles acham aquilo que eu sou? Aí alguns falam assim, alguns dizem que o Senhor é profeta, outros dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é João Batista. Aí ele olha para o apóstolo Pedro, sempre o grande pescador. Aí ele olha para Pedro e fala: e você, Pedro, o que é que você diz? O que é que você acha que eu sou? Aí Pedro, cheio do Espírito Santo, ele novamente se levanta e fala: tu és o Messias, tu és Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Prestem atenção, nesse mesmo dia em que Pedro, cheio do Espírito Santo, levanta-se e faz uma confissão uma confissão maravilhosa. No mesmo dia, Jesus fala para eles: olha, eu preciso ir em Jerusalém, porque vou ser entregue nas mãos dos homens para ser morto. Aí Pedro também se levanta, agora não mais cheio do Espírito Santo. Algo estava dentro dele, mas não era o Espírito Santo. Era um homem natural, era o homem carnal. E diz: não, tu não podes fazer isso, mestre. Tu não podes fazer isso, não vá. Jesus Cristo simplesmente olha para ele e fala: para trás de mim, Satanás. Não era Pedro que era Satanás, era Pedro ali que estava induzido pela carne para falar que ele não devia ir em Jerusalém para ser morto. Mas nós podemos ver, irmão, que o apóstolo Pedro era um homem corajoso, era daqueles que levantava e falava aquilo que ele sentia, mesmo ele sendo repreendido por Jesus em algumas oportunidades. Sempre ele se levantava, falava a respeito de Jesus Cristo. Ele não se calava. E hoje em dia o que falta, irmão, em muitas oportunidades, somos nós, servos de Deus, nos levantarmos e dizer que Jesus é Messias, dizer que Jesus é Salvador, dizer por aí afora que nós só podemos ser salvos por Ele. Não existe um outro fator, não existe uma outra formalidade que não seja Jesus para salvar o homem. Não existe.
Mas está faltando o quê? Nós nos levantarmos e proclamar que Jesus realmente é Salvador. Nessa oportunidade que Pedro fez aquela confissão que Jesus era o Filho de Deus. Alguns teólogos, na grande maioria, falam que começou a nascer naquele dia a Igreja de Jesus Cristo. Outros falam que a igreja nasceu em Atos, no capítulo 2. Aleluia. Mas a confissão de Pedro, irmão, Jesus foi categórico. Foi categórico naquela confissão que a sua igreja emergiu dali, da confissão de Pedro. Em Atos, no capítulo 2, foi simplesmente o selo da igreja. A igreja foi selada. O Espírito Santo selou aquele povo, os discípulos, apóstolos, dando a eles poder de levar a palavra para todos os recantos do mundo. E hoje nós somos fruto de Atos do capítulo 2. Se não for a isso, se não fosse pelo Espírito Santo, não estaríamos sentados aqui ganhando tempo, para que nós pudéssemos ser salvos, ganhando tempo. Em outra oportunidade, João também escrevendo no capítulo 21. Aí Jesus, juntamente com os discípulos, ele começa a olhar para Pedro e começa a falar com ele. Sempre Pedro era o escolhido. Ele fez uma pergunta para Pedro. Pedro, você me ama? É a mesma coisa se eu perguntasse aqui, Eloíde, você ama a Deus mais do que essas pessoas que estão aí sentadas? Aí Eloíde falou, sim, pastor Raimundo, eu amo. Aí eu perguntaria a segunda vez, Eloíde, você amas-me? Isso é Jesus fazendo a pergunta. Mais do que esses que estão aí? Aí Eloíde respondia, sim, Senhor. Mas a terceira mesma pergunta, balançou o coração da Eloíde. Ela já não respondeu como a primeira e a segunda. Ela se tocou e falou assim, começou a chorar do jeito que ela chora mesmo, né? Chorona de qualquer jeito. Aí ela falou, Senhor, tu sabes tudo. Aleluia. Tu conheces o meu coração. Naquela oportunidade, Pedro nunca poderia dizer que amava a ele mais do que os outros. E ele olhando, Jesus olhando para Pedro e falou assim, olha, você me ama mesmo? Apacenta o meu rebanho. Aleluia. Segunda vez, apacenta o meu rebanho. Terceira vez, apacenta os meus cordeirinhos. Aleluia. Jesus quer que o sacerdote, os pregadores apacentem. Graças a Deus, temos aqui vários pastores aqui na nossa igreja que estão apacentando os cordeiros, que estão apacentando o rebanho de Deus. Graças a Deus por isso. Jesus, o Filho do Deus vivo. Hoje em dia, irmão, tem pessoas que se aborrecem quando o sacerdote prega a palavra de Deus com palavras duras, com palavras contundentes. E tem muitas pessoas que no final do culto falam assim, eu não venho mais nessa igreja. O pastor não usa de amor. O pastor, quando fala, ele fala palavras duras. Mas, irmão, será que as pessoas não percebem que o sacerdote está falando contra o pecado? As pessoas, irmão, estão acostumadas a ir na igreja e ouvir aquelas palavras que Deus é bonzinho, que Deus passa a mão na cabeça da pessoa, que você pode pecar, que Ele perdoa, que não tem absolutamente nada contra.
E as pessoas se acostumam com esse melado, com esse mel. E quando vem uma palavra daquelas que Jesus realmente falava, e a maior pregação, o maior sermão que Jesus disse foi aquele sermão do monte, onde teve aquele homem chamado Mahatma Gandhi. Ele lendo o sermão do monte, ele falou assim: nunca houve no mundo um homem como aquele. Mahatma Gandhi não era cristão não, irmão. Ele não tinha nada de cristão, ele simplesmente olhou, ele raciocinou o grande sermão de Jesus lá no monte e falou: nunca houve um homem como aquele, porque as palavras de Jesus é espírito e é vida. A palavra de Deus é aquele que conserta o homem, é aquele que quebranta o homem, é aquele que subjuga o pecado. A palavra de Deus é a substância que nós todos precisamos para ficar de pé. Muitas vezes nós, como seres humanos, escorregamos na casca de banana, como eu falei aqui, como o apóstolo Pedro escorregou algumas vezes. Tem um filme aí que chama-se Quo Vadis. Eu creio que muita gente já assistiu esse filme. Um filme muito bonito. E alguns historiadores dizem que essa palavra Quo Vadis, uns escreveram que quando Jesus partiu, diz que Pedro ficou solitário, sozinho, e Pedro começou a preparar uma viagem. Na Bíblia não está escrito isso não, hein? Os historiadores é que falam essas coisas. E quando Pedro saiu, diz que no meio do caminho, diz que ele encontrou com Jesus, e Jesus perguntou: aonde você vai? Quo vadis, Pedro? Aonde vais? E tiraram essa palavra e puseram um filme lindo, 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 lindo. Quo vadis, Pedro? Aonde você vai? Volte, que os seus irmãos estão à sua procura. Os seus irmãos precisam de você. Por isso, irmão, quando uma pessoa sai da igreja, nós precisamos saber o porquê que ele foi embora. Não podemos deixar a pessoa simplesmente falar assim: eu quero sair. Você quer sair? Então vá. Nós temos que fazer como Jesus. Pedro, para onde você vai? Quo vadis, Guilherme? Quo vadis? Retorne, volte, porque a igreja precisa de você. O povo precisa de você. E a mesma coisa que Cristo hoje fala com os sacerdotes desta igreja. Continue firme, pastor Rubem. Continue pisando na cabeça do diabo. Continue fazendo a vontade de Deus para levar este povo à terra prometida. Para levar este povo avante, pastores. Avante, pastor Carlos. Pastores dessa igreja. Continue firmes, contribuindo com o reino de Deus. Em 1961, essa igreja nasceu. 1961. Irmão, quantos altos e baixos nós já atravessamos aqui. Eu sou pioneiro desse tempo. Antes de vir para cá, eu saí de lá da Igreja Maravilhas de Jesus. Eu, pastor Ostílio. Pastor Ostílio, quando saiu lá do pastor Leonel, ele montou uma igreja ali na Estrada da Conceição. E ficamos ali por muito tempo, algum tempo. Até que depois houve uma fusão da Igreja Maravilhas de Jesus, do pastor Ostílio, com a Pentecostal Formosa. E passamos a ser uma só igreja. A igreja, irmão, vem sempre de altos e baixos, mas ela está aqui. Ela está aqui firme. Aleluia. Como Jesus Cristo falou para o pastor Pedro, o pastor Rubens,
que as portas do inferno, o diabo, não ia prevalecer Aleluia. contra a igreja de Deus. E ela está aqui, Glória. forte, Glória a Deus. firme. Ela está aqui, presente, falando: eu estou aqui. Aleluia. E a igreja de Deus é essa daqui, irmão. A igreja de Deus é essa daqui. Nada mais, nada menos do que essa aqui. A igreja pentecostal formosa é a igreja que Deus escolheu para continuar firme, levando o evangelho a todas as criaturas. Que as palmas do Senhor.